Os hobbits são um povo discreto, mas muito antigo, mais numerosos antigamente do que é hoje em dia. Amam a paz e a tranquilidade e uma boa terra lavrada. Uma região campestre, bem organizada e bem cultivada era o seu refúgio favorito. Têm ouvidos agudos e olhos perspicazes, e embora tenham a tendência de acumular gordura na barriga e não se apressar desnecessariamente, são ligeiros e ágeis em seus movimentos. Possuem a arte de desaparecer rápida e silenciosamente, quando pessoas grandes que não desejam encontrar aparecem pelos seus caminhos aos trambolhões. São um povo pequeno, menores que os anões, menos robustos e troncudos. Sua altura é variável, indo de 60 cm a 1,20 m. De acordo com o livro vermelho, Bandobras Tuque, o ratouro, tinha 1,33 m de altura e conseguia montar um cavalo. Quanto aos hobbits do condado, era um povo alegre, vestiam cores vivas, mas raramente usavam sapatos, uma vez que seus pés tinham solas grossas como couro e eram cobertos por pelos encaracolados. Em geral, seus rostos eram mais simpáticos que bonitos, com olhos brilhantes, bochechas vermelhas e bocas prontas para sorrir e comer e beber, fazendo muitas vezes 5 refeições ao dia. Suas histórias mais antigas parecem ser de um tempo em que eles moravam nos vales superiores ao Anduin, entre a orla da Grande Floresta Verde e as Montanhas Sombrias. Já não se conhece com certeza a razão pela qual empreenderam na tarefa árdua e difícil de atravessar as montanhas e chegar em Eredor. Antes de atravessar as montanhas, os hobbits já haviam se dividido em 3 raças relativamente diferentes: pés peludos, grados e cascalvas. Os pés peludos tinham a pele mais escura, eram menores e preferiam as regiões serranas e as encostas das montanhas. Migraram cedo em direção ao oeste e vagaram até Eredor, chegando ao topo do vento, enquanto os outros ainda estavam nas terras ermas. Eram mais inclinados a se acomodar em um único lugar e preservaram por mais tempo o hábito ancestral de viver em tocas e túneis. Os grados tinham uma constituição mais encorpada e pesada, e preferiam planícies e regiões banhadas por rios. Permaneceram por mais tempo ao longo das margens do grande rio Anduin. Migraram para o oeste depois dos pés peludos e seguiram o curso do Rio das Águas em direção ao sul. Os cascalva tinham a pele mais clara, eram mais altos e esquios que os outros, e eram amantes das árvores e florestas. Tinham um contato mais amigável com os elfos do que os outros hobbits, e desde antigamente preferiam caçar a lavrar a terra. Em Eredor se mesclaram com os outros, mas sendo eles um pouco maiores e mais aventureiros, podia-se notar os fortes traços dos cascalvas entre as famílias maiores, como os Tuques. Foi em Eredor que os hobbits aprenderam suas letras e começaram a escrever na maneira dos Dúnedain, que por sua vez tinham aprendido a arte com os elfos. E nessa época eles também esqueceram todas as línguas usadas anteriormente, e sempre falavam na língua geral, o Estron, mas conservaram algumas palavras próprias, como os nomes dos meses, dos dias e de algumas pessoas. No ano 1601 da Terceira Era, quando os cascavas partiram de Bree, eles cruzaram o rio Baraduin, acompanhados por muitos hobbits, com a permissão do rei atual, Argeleb II, o 20º da linhagem do norte. Eles tomaram essas terras, do rio até as colinas distantes, e no momento em que atravessaram o rio, teve início o registro do condado. Dessa forma, os anos do condado podem ser encontrados subtraindo 1600 do calendário da Terceira Era. Após o fim do reinado do norte, os hobbits escolheram Unthann para ocupar a autoridade do rei, e a região em que Unthann reinou, uma terra rica em fartura, passou a se chamar Condado, onde exerceram sua bem organizada atividade de viver e prestar cada vez menos atenção nas atividades do mundo afora, e nos guardiões, embora estes sempre o protegessem. Não eram amantes de guerras, e a única que aconteceu foi no ano de 1147 pelo registro do condado, chamada a Batalha dos Campos Verdes, onde Bandobras Tuque, o ratouro, expulsou os orcs que invadiram a região. Pelas histórias dos hobbits, o ratouro lançou uma invertida contra os fileiros de goblins no Monte Gran e arrancou a cabeça do rei deles, Golfinbul, com um taco de madeira. A cabeça saiu voando pelos ares por 100 jardas e caiu num buraco de coelho, e desse modo a batalha foi vencida, e no mesmo momento o jogo de golfe foi inventado. Embora demorassem para discutir e não matassem por esporte, eram valentes quanto em apuros. Se qualquer hobbit se abaixasse para pegar uma pedra, era bom logo se proteger, como bem sabiam todos os animais. As casas e tocas dos hobbits do condado eram sempre grandes e habitadas por grandes famílias. Muitas vezes, como no caso dos Tuques e dos Books, muitas gerações viviam juntas numa mansão ancestral. Desenhavam grandes árvores genealógicas, pois era importante saber quem era parente de quem. Existe uma outra coisa a respeito dos hobbits que deve ser mencionada. Eles fumam, através de cachimbos de barro e madeira, a fumaça derivada da queima da folha chamada erva de fumo. Não se sabe ao certo quando começou, mas Meriadoc Brandenburg, quando mestre da Terra dos Books, registrou. Esta é uma arte que se pode certamente descrever como uma invenção nossa. Quando os hobbits começaram a fumar não se sabe, nenhuma lenda ou história parece questionar o assunto.
mas todos os registros concordam com o fato de que Tobold Corneteiro, do Vale Comprido, lá na Quarta Sul, cultivou pela primeira vez a verdadeira erva de fumo em seus jardins, por volta do ano do 1070 do registro do condado. E essas são as características mais marcantes dos hobbits. Apesar de não serem um tipo de povo heróico, todas essas características o tornaram um dos melhores povos da Terra-média. Usando as palavras de Gandalf no filme O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, hobbits são criaturas maravilhosas. Pode saber tudo o que há para saber sobre eles em um mês, e mesmo assim, depois de 100 anos, eles ainda nos surpreendem. E é isso. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais desse grande e pequeno povo. Deixe seu joinha e se inscreva no canal para conhecer um pouco mais sobre o Legendário de Tolkien. No mais, até a próxima. Namarie.